Fique-se de pé, por favor, pegue a sua Bíblia. Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens, né? Iniciamos algumas semanas atrás. Hoje é a 7ª mensagem sobre esse tema. Se você não pôde acompanhar, nós temos o nosso canal no YouTube, né? Não, perdão, no Spotify, isso. É tanta tecnologia, meu Deus do céu. Nós temos o nosso canal no Spotify, mas não é a Igreja Nova Vida, é Gama e Prisma, que é a editora da nossa igreja, e você vai ter ali todas as mensagens que são pregadas, você pode acompanhar essa série de mensagens muito importante. Abra, por favor, sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Farei uma leitura inicial a partir do versículo 17. Então, ainda sobre o tema da misericórdia. Talvez não seja tão fácil entender a misericórdia de Deus, mas todas essas mensagens você vai poder assimilar melhor o que significa estar debaixo da misericórdia de Deus. Êxodo 33, a partir do versículo 17. Acompanhe comigo a palavra. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Vamos orar. Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que temos vivido aqui neste lugar, nesta noite, em tantos outros dias, Pai, que a tua glória tem se manifestado em nosso meio. Nós somos gratos por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Fala conosco, ministra ao nosso coração a tua palavra, que saiamos daqui aprendendo mais de ti, alimentados, ó Deus, por tudo que o Senhor há de nos dizer nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos, e se você concorda, diga amém. Você pode tomar o seu lugar. Então, queridos, estamos encerrando essa série de mensagens. Lógico que não esgota o assunto, nós temos muito a dizer sobre a misericórdia, mas é claro que a misericórdia pode ser entendida inicialmente de dois modos. A misericórdia humana, que é o que nós conhecemos bem, quando usamos quando recebemos o favor de uma outra pessoa, alguém a quem devemos, né? Essa ideia de clamor. A misericórdia é uma palavra muito usada na Idade Média, quando o clamor de um aflito, ao abraçar os joelhos do seu executor, podia alcançar misericórdia e o executor não tirar-lhe a vida. Então, é para a gente ter uma ideia que a misericórdia está ligada principalmente a receber um favor de grande valor. Misericórdia não é para a gente usar de uma forma pejorativa e não dar o devido valor à palavra. Não é, a gente brinca muito com as expressões, né? Nós somos um povo alegre. Eu vejo as pessoas dizendo: ai, só misericórdia. Sim, só a misericórdia sempre, mas eu acho que não é válido a gente usar essas expressões sem o seu contexto. A misericórdia é algo praticado por alguém em favor de outro alguém, mas que determina um valor que precisa realmente voltar em gratidão. Misericórdia sem gratidão é algo pesaroso, sabe? Então, quando estamos falando da misericórdia nessas mensagens, nós estamos nos dirigindo, né, à misericórdia divina. Nosso pensamento se volta para Deus, não é uma misericórdia humana. Há na Bíblia diversas ações humanas em que os homens agiram de misericórdia com outros homens. Falamos, dentre as inúmeras mensagens, Davi, que tinha toda a condição de executar o rei Saul, porque estava perseguindo ele para matá-lo, e ele foi misericordioso. Ele não ousou tocar, ele cortou um pedaço da orla, parece que aquilo pesou no coração dele, porque ali estava um rei colocado por Deus, né? Ele entendia a questão da autoridade dada por Deus, então ele não podia tirar a vida daquele rei. Então ele se cala, mas ele apresenta uma misericórdia como de alguém que recebeu e entendeu a misericórdia de Deus na vida dele.
Então, a gente poderia estar falando, sim, da misericórdia humana, mas nosso pensamento precisa estar voltado principalmente para entendermos a questão da misericórdia divina, que muitas vezes é incompreendida pelos homens. Eu diria, na maioria das vezes, nós não entendemos a misericórdia de Deus. Por isso nós oscilamos. Uma hora estamos bem com Deus, uma hora estamos brigando com Deus, uma hora estamos questionando Deus, uma hora não entendemos a relação de confiança que devemos ter com Ele. Então, primeiramente, quando eu digo que não é tão compreendido, primeiramente é porque não percebemos que ela não é infinita. A visão do judeu em dizer que a misericórdia de Deus dura para sempre, esse sempre é até onde a vida daquele homem declarou. Porque já foi explicado aqui que logo após a misericórdia, o senso é de justiça. Se hoje nós erramos e estamos de pé e somos ainda abençoados por Deus, é por pura misericórdia. Se hoje nós não somos engolidos pelos nossos inimigos, é porque Deus age com misericórdia. Mas, quando chegar o momento derradeiro, o momento final nosso, o que vai ser? Justiça. E aí nós não podemos acreditar numa misericórdia que vai unir bons e maus. Não, queridos. É uma palavra que, essa semana, eu fui levado a dirigir a um grupo de pessoas, e mais propriamente a família do meu irmão, peço que não orem mais por ele. Estávamos orando com câncer de próstata já há alguns anos, e na última terça-feira eu fiz o sepultamento, acompanhei o sepultamento, e ali eu vi as pessoas falando sobre misericórdia de uma forma tão lançada ao vento, e eu pensando no meu coração, e comentei com algumas pessoas, que a partir dali só vale a justiça. Não tem essa questão de misericórdia. Nós não podemos sair fazendo o que a gente quer da vida e achar que Deus é tão bom que não vai nos castigar. Não, primeiramente, não existe o castigo de Deus. O que existe é o autocastigo. É quando nós nos permitimos a escolher um caminho. Se nós quisermos escolher o caminho de Deus, logicamente, a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão. Mas o limite é a justiça. Há uma linha tênue que separa a misericórdia e a justiça. Então, nós não podemos viver uma vida aleatória, Pelo que eu sei, um homem temente a Deus, um homem que estava caminhando com a sua família, num determinado momento, se afastou dos caminhos do Senhor, mas talvez pela pressão dos dias, talvez pelas dores, não sabemos, ele estava reconciliado com Cristo, estava bem, foi um culto de crente, foi um culto, num momento fúnebre, mas de pessoas tementes a Deus. Então, de um modo especial, eu creio que ali a justiça de Deus vai ser feita, perdoando pecados. É a única coisa que nós podemos fazer. Não daria, alguém comentou algo, a família, dizendo, olha, mas ele fez tal coisa. Aí o outro cutucou e disse, mas isso não é hora de falar o que ele fez errado. E eu disse, tem razão. Não adianta falar nem das coisas maravilhosas. Você já viu que sepultamento o povo gosta de elogiar, o povo gosta de falar, eu amava esta pessoa. Ele não está ali para se defender, ele não está ali para dizer, deixa de ser mentiroso. Tem umas coisas assim. Eu fico pensando nessas coisas com relação à minha vida, e eu peço a Deus assim, esses dias eu falando com Deus depois do sepultamento, eu falei, Senhor, será que o Senhor vai me dar a conhecer o meu fim? Porque aí eu teria tempo de preparar um convite, para convidar todo mundo. Olha, estarei em breve partindo para Jesus. Que isso, pastor? O senhor está doente? Não, é que Jesus já revelou o dia. Seria tão bom, Mas eu colocaria assim, só vai quem me ama de verdade. Porque se for gente falsa, eu vou levantar na hora, eu vou assustar todo mundo. Não, porque eu vi isso lá. Eu vi pessoas amando, falando coisas boas, dizendo, poxa, a minha sobrinha, meu pai, falando coisas, e gente olhando de cara feia. Eu falei, Jesus, que coisa horrível, isso não é lugar para isso. Nós devemos amar enquanto temos condição, enquanto temos vida, Eu fui ao sepultamento do meu irmão mais velho, pelo período da tarde, e à noite fui comemorar o aniversário do meu irmão mais novo. São 2 episódios diferentes. Eu estava em paz com Deus, eu fiz os 2 papéis, e comemorei, alegre, lógico, pesaroso, mas feliz pelo outro irmão estar completando mais um ano de vida. Que momento triste, Enquanto um comemora aniversário, no mesmo dia, o outro está sendo sepultado. É a vida, queridos.
Tudo isso nós podemos entender debaixo de uma misericórdia. Então, pense numa misericórdia que tem, sim, um limite. E nós precisamos, em primeiro momento, perceber que ela não é eterna, como nós colocamos no coração. Você conversa com pessoas que não são tementes a Deus, elas gostam muito de falar isso. No final dá tudo certo. No final todos se encontrarão. Todas as religiões... Esqueça isso, porque religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Posso ouvir o amém? Segundo o conceito cristão, Jesus salva. Isso não é pertinente ou propriedade de uma igreja ou de uma religião. Cuidado. Lógico que se a religião que nós frequentamos nos ensina o caminho, glória a Deus. Mas se não ensinar, a religião que deveria religar o homem a Deus, nem religa. Vai construindo pontes aleatoriamente, e Jesus já disse que Ele é o caminho, Ele é a ponte. Ele é o elo de ligação entre Deus e os homens. Então, é nele que nós temos que encontrar salvação. Há determinadas religiões que criam caminhos, às vezes muito obscuros. Então, em primeiro momento, devemos pensar assim, ela não é eterna. Em segundo momento, nós precisamos aprender que a misericórdia pode ser ilustrada como uma nuvem, que se nós queremos, uma nuvem bem pequena, uma nuvenzinha individual, sabe? Como se você andasse debaixo de um sol tremendo e você quisesse um pouco de sombra. E ali Deus colocasse uma nuvem pequenininha sobre você. Sabe aquela questão do refrigério? Em meio à guerra você está em paz, em meio às tribulações você está confiante. Isso é a nuvem da misericórdia de Deus. Mas para a gente usufruir dessa misericórdia, nós temos que estar debaixo dessa nuvem. Se eu não entendo, se eu não identifico a misericórdia de Deus, eu vou deixar a nuvem para um lado e eu vou para o outro. Por isso que há pessoas que não entendem a misericórdia de Deus, reclamam com Deus, querem brigar com Deus, querem pedir relatórios a Deus. É incrível como nós encontramos ainda uma humanidade pensando dessa forma. Então, para que ela funcione, nós temos que estar debaixo dessa misericórdia. E, por último, a gente poderia dizer que Deus é soberano. E, sendo Ele soberano, Criador de todas as coisas, nosso Criador, Ele faz o que bem entende. Eu já conversei com pessoas que questionam o dilúvio, a arca, as guerras, os tempos bíblicos confusos. A única explicação que eu tenho é imediatamente dizer: Deus é soberano. Ele faz o que Ele quiser. A palavra dele hoje nos diz que não haverá um dilúvio que vai matar os habitantes dessa terra, mas em determinados momentos as pessoas estão tão afastadas de Deus e a natureza está tão fragilizada que nós vamos encontrar enchentes matando pessoas. E as pessoas querem usar a história do dilúvio para dizer: mas Deus disse que não ia destruir a terra. A terra. Os habitantes da terra, eles vão passar pelas dificuldades da vida. Tem gente que morre no avião, tem gente que morre queimado, tem gente que morre numa aguaceira. Então, antes que a gente questione o agir de Deus, entenda que estar vivo é uma misericórdia. Estar de pé hoje é perceber que Deus é tão misericordioso para conosco, que nos concede mais um dia para a gente viver para a glória dEle. E às vezes a gente se afasta disso, né? Com muita facilidade. Então, sendo Ele soberano, Ele não tem satisfações a dar a ninguém. A palavra soberania está definindo muito bem. Ele decide. Ele não precisa de um conselho, de uma maioria. Ele não precisa do voto Minerva. Ele não precisa saber a nossa opinião. É bem verdade que Ele, sendo bondoso, Ele desenvolve uma relação com seus filhos de um pai de amor, que nos ouve, que quer nos ouvir. Mesmo que Ele saiba o que a gente vai dizer pela sua onisciência, Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir o que temos a dizer. Ele entende quando nós estamos irados, revoltados, tristes, desesperados. Deus entende tudo isso, queridos. Então, pense num Deus que não tem satisfações a dar a ninguém. E nós não devemos pensar nada diferente disso. Infeliz é o homem que pensa que Deus tem que dar relatórios. Pessoas que usam a palavra de Deus, às vezes equivocada, para dizer: mas Deus prometeu. Prometeu a quem? Foi a você ou foi ao povo de Israel? Há muita confusão nesse sentido. Tem gente pegando situações, cultura, épocas e até mesmo explicações
que agradam o seu eu, querendo usar isso contra Deus. Misericórdia, irmãos. Aí eu uso a expressão misericórdia. Pensar na misericórdia infinita, né, descrita pelos salmistas, que é tão lindo, pode ser perigoso. Cuidado. Volto a dizer, existe um limite entre a misericórdia e a justiça. Quando eu quero brincar com os irmãos ou na minha família, posso fazer assim, assim, assim? Eu digo, olha, faz, mas aproveita que hoje eu estou misericordioso. Mas eu não sou Deus. A minha misericórdia tem um limite curtíssimo. Porque eu sou homem, sou limitado. Deus, não podemos pensar desta forma. Quando eu penso que eu estou debaixo de uma misericórdia divina, eu devo evitar os erros evitáveis. A ideia do pecado, de errar o alvo que a gente define, nós sabemos que há inúmeros alvos à nossa frente. E nós não podemos sair por aí disparando flechas, porque temos que acertar o alvo, temos que fazer a coisa certa. Não é porque erramos e Deus não nos castigou que nós continuaremos errando. Se Ele não nos castigou, é por pura misericórdia. Então, nós precisamos entender um pouquinho, e talvez essas mensagens nos ajudem, né? Iniciamos falando sobre bondade e misericórdia, que são os atributos divinos assim que nós devemos nos inspirar, aprender sobre bondade e misericórdia. Falamos de misericórdia por aliança, quando Israel dá o testemunho de um Deus que ama a aliança, e através da aliança ele aplica a misericórdia também. Falamos da misericórdia por justiça, né? Quando Deus aplica a sua misericórdia de uma forma justa, e que muitos de nós às vezes não entendem. Por que Deus deu isso àquela pessoa e não deu a mim? Bom, Ele é misericordioso, Ele talvez não tenha dado aquilo a você, mas Ele deu outras coisas que talvez você não esteja enxergando. Ele é misericordioso e Ele escolhe. A misericórdia por anseio, quando nós clamamos, né, e Deus dá graciosamente àqueles que pedem. Deus teria todo o poder de ser o executor, como eu disse antes, mas se nós clamarmos, abraçarmos os joelhos e fizermos orações sinceras, mesmo que equivocados, errados, Davi é um grande exemplo de um homem que vive debaixo da misericórdia de Deus, então nós podemos usufruir dessa misericórdia. Depois nós falamos da misericórdia por promessa. Veja quantos parâmetros, né? Quantos modos de Deus usar a misericórdia. Por promessa, porque se Deus prometeu, literalmente, Ele não é homem para que minta. Então, Ele vai cumprir o que prometeu. Então, há determinadas ocasiões que Deus promete misericórdia a Israel, e Israel tem que entender que vai acontecer, mesmo que as circunstâncias digam não. É só esperar um pouquinho mais, a misericórdia de Deus virá. E na última semana nós falamos da misericórdia por condicionamento, que é um modo de Deus também aplicar a sua misericórdia condicionada a uma obediência. Repito, não adianta sairmos por aí atropelando as coisas e dizendo, eu estou de pé porque Deus é misericordioso, ou não vai acontecer nada porque Deus é misericordioso. Não faça isso. A misericórdia de Deus está estabelecida conforme o querer divino. E hoje, logicamente, pela misericórdia de Deus, nós vamos fazer menção da vontade soberana. Como funciona a misericórdia de Deus pela sua vontade soberana? Esse texto que nós lemos, na relação de Moisés, é muito fácil a gente entender o que Moisés desejava. Moisés talvez não tivesse noção do que ele estava pedindo. Resumidamente, o que Moisés queria, desfrutando de uma intimidade diferenciada para o seu tempo, não é? Moisés não é um sacerdote, ele é um líder chamado por Deus, e ele tem uma relação diferente do restante do povo. Ele é conduzido, levado por Deus até a Faraó, liberta o povo. Então, ele começa a desenvolver isso, ele tem a revelação da sarça, ele é cuidado por Deus de uma forma tão especial, que chega ao ponto dele confundir as coisas. Ele vai até Deus, nesse diálogo que nós lemos, e disse, eu quero ver a tua glória. Pensa num homem sujeito aos pecados, às maldades. Moisés é aquele que já havia matado alguém. Então, por mais que Deus tivesse aplicado a misericórdia, ele aplicou a misericórdia, mas ele precisa se lembrar quem ele é, falho. Moisés é um assassino. Sim ou não?
Esse sim ou não, geralmente tem uma resposta. Mas ele é um assassino, só que é um homem arrependido. Vamos defendê-lo, vamos dizer que ele quis defender o seu povo. Enfim, não quero acusá-lo nem defendê-lo, mas eu estou explicando que ele é um líder, um homem de Deus, mas foi um assassino. Isso está escrito na vida de Moisés. E Deus não o matou também por ele ter matado, porque se a gente lembra a lei mosaica, no relacionamento entre os judeus, matou, morre. Furou o olho, fura o teu também. Por que Deus não o matou? Porque a lei é mosaica, a lei é de Moisés, não é lei de Deus. Olho por olho, dente por dente, não tem nada a ver com Deus. É uma lei de Moisés. Às vezes a gente confunde as coisas. Tudo que está na Bíblia foi Deus que mandou escrever, Deus inspirou os homens. Mas homens falhos estão aqui. Davi não era falho? E ele não é um homem inspirado por Deus, então a gente tem que extrair o que é bom. Paulo diz que nós devemos reter só o que é bom. Então preste atenção que Moisés está usufruindo de uma intimidade diferenciada. Há textos que falam que quando Moisés se deteve no monte para conversar, o rosto de Moisés começou a reluzir. Pense num homem que ainda não está envolvido completamente na glória de Deus, porque isso é dado aos homens depois que eles fecham os olhos, tá? Para os salvos. Mas Moisés, só por orar muito, jejuar, ter uma consagração, ele volta diferente, o rosto dele está reluzente. O conselho de coloca um véu, porque o seu rosto as pessoas vão ficar assustadas. Pensa se ele consegue se banhar na glória de Deus. Pense em Moisés vendo a glória de Deus e chegando lá em Faraó e dizendo assim: Faraó, você não sabe quem eu sou amigo. Faraó ia levantar o dedo e fulminava Faraó. Porque alguém cheio da glória de Deus, logicamente, absorve os poderes divinos. Por isso que tem muita gente que não sabe lidar com os dons espirituais que recebe. Quer ficar revelando o CPF. Se eu quiser saber meu CPF, eu pego na minha carteira. Eu não preciso, estou julgando ser verdadeiro, tá, irmãos? Eu não estou nem julgando ser falso. Mas sendo verdadeiro, qual o motivo que Deus teria de encher alguém da sua glória para ele ficar por aí revelando coisas semelhantes a estas? Pessoas que, por algum momento, se é verdade, receberam dons de Deus, mas não sabem o que fazer com ele. Não sabem. Então, Moisés, ele ousa. Irmãos, ele ousa. E se a gente lembra, coloca na tela, por favor, Isaías 42, no versículo 8. Quando Isaías diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Revelação de Deus ao profeta Isaías. Não darei a mais ninguém. Por que a mais ninguém? Porque ele já havia dado a alguém. A quem ele deu? Logicamente, ao seu filho. E a composição da glória de Deus, a gente lembra que o inimigo das nossas almas é alguém que está desfrutando da glória de Deus. Segundo Ezequiel, o próprio Isaías vai dizer que ele é maestro do coral, andava nos louvores, ficava no meio das pedras fogueadas. O próprio Lúcifer, que é o nome dele, ou o título dele, que é anjo de luz, a palavra Lúcifer se traduz como anjo de luz, usou isso contra ele mesmo e quis usar contra Deus. Então, vamos imaginar Deus compartilhando a glória dele aos seres celestiais, ao seu Filho único, Jesus Cristo, e aí os homens também querem um pouquinho dessa glória. E Deus disse a Isaías, escreve aí, não darei a mais ninguém a minha glória, e nem a minha honra às imagens de escultura, porque o povo, no período de Isaías, estava já todo idólatra. Eis que as primeiras predições, versículo 9, já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio o quê? Coisas novas. Ao invés de buscarmos, neste tempo, a glória de Deus como a gente imagina, é diferente de você estar no meio da adoração, do louvor e perceber a glória de Deus. Que culto glorioso, o que você está dizendo? Você sentiu a presença de Deus? Que louvor maravilhoso, parece que eu me arrepiei. Sim, você está expressando que a glória de Deus tocou em você, mas não é a mesma coisa que ver a glória de Deus ou tocar na glória de Deus, é bem diferente. Então, o que Deus está dizendo para Isaías? Que o que ele vai deliberar é revelação. Revelação, ele quer que os homens
inspirados por Deus, sejam revelados. Não há nada oculto na palavra de Deus. Se você não entende um texto, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que orar, você tem que jejuar, para você entender o que Deus tem para você. Mas Ele anuncia sempre coisas novas. Ele mesmo diz no final do versículo 9, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Então Deus está sempre revelando, mas precisamos de homens e mulheres que, tementes a Deus, recebam a revelação. E que não é o que a gente entende de eis que te digo já, e Deus mandou dizer. Não. É a revelação do que Deus tem para nós, principalmente por aquilo que já foi dito, a palavra de Deus. Porque eu não posso trazer nenhuma novidade ou sair do contexto do que a palavra está dizendo. Mas no seu coração, talvez você, numa intimidade com Deus, receba uma palavra, por mais simples que seja, como esta que eu estou trazendo, e você diga, meu Deus, eu tive uma revelação. Deus tem o seu modo de revelar. Então, por isso que muitos se corrompem. Aí eu volto ao pedido de Moisés, que, na verdade, não é um desejo pessoal. Quando a gente lê o texto rapidamente, diz assim, mas para que Moisés queria ver a glória de Deus, ver a face de Deus? Por que Moisés queria? Bom, primeiro seria uma afirmação necessária. Ele é um líder, ele vai se apresentar diante do povo. Você entende que quando ele recebe... O que ele recebe na sarça? Revelação. Ali é uma teofania, como a gente chama, né? Ele se aproxima, a sarça está pegando fogo, mas não se consome, ele ouve uma voz, a missão é dada. O que ele está tendo? Uma revelação, ele entende ser de Deus e segue a missão. Mas quando ele chega diante de Faraó, o que ele precisa? Mostrar quem enviou ele. Então ele pede o nome, o eu sou, o grande eu sou. Tá, mas além de um nome, quem é você, Moisés, para voltar aqui? Você matou um egípcio, eu estou doido para matar você. O faraó bate de frente com ele. Aí vem o episódio das serpentes e da vara. Deus deliberando uma autoridade, um poder, para que ele pudesse mostrar que ele servia ao Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Tudo isso está aqui nesse contexto, queridos. A questão é que Moisés pede algo positivo a Deus, mas que ele não está preparado para receber. Lá no texto de Êxodo, capítulo 33, no finalzinho do versículo 19, diz assim, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. É como se Deus dissesse, Moisés, eu não vou te castigar pelo que você está me pedindo, porque você não passa de uma criança. Os meus dias são ilimitados, o seu são poucos anos. Mas eu dou a minha misericórdia para quem eu quiser. Eu me compadeço de quem eu quiser. Se eu quiser revelar minha glória para você, eu revelo. Se eu não quiser, não fica aborrecido, não. Enfim, o que Deus diz? Não. Moisés, sendo um homem agora temente a Deus, fazendo a vontade de Deus, se colocando na brecha para exaltar o nome de Deus, Deus não poderia ter atendido? Poderia, mas ele é Deus. E ele diz não. A primeira coisa que Deus diz para Moisés é não. E nós não sabemos lidar com um não. A gente gosta sempre de ouvir um sim. Nas nossas relações pessoais e principalmente com Deus. Eu vou pedir e Deus vai ouvir. E se ele não ouvir? E se ele ouvir e não responder? Porque às vezes Deus fica em silêncio. Ele tem resposta para todos. Quando eu digo, se Deus não ouvir, não é que ele tampou os ouvidos. Não, Isaías diz que ele não tampa os ouvidos. Mas ele não quer responder, não é o momento. No dia certo, na hora certa, ele responde. Deus não diz sei lá. Normalmente a gente diz que Deus responde sim, não ou espera, que é o silêncio de Deus. A gente não sabe lidar com silêncio, muito menos com o não. Então, o que Deus faz com Moisés? Deus poderia ter encerrado a conversa naquele ponto. Senhor, me mostra a tua glória. E Deus, não. O Pai amoroso, o Pai que nós conhecemos na nossa relação, às vezes ele age assim, né? Ele dá um não, pronto, e acabou. Na época em que a nossa geração respeitava a autoridade pai e mãe, que a gente está caminhando por tempos bem difíceis, não tinha explicação para dar. Mãe, posso fazer? Não. E o filho ficava quieto.
Hoje as crianças ficam, hein, mãe, mãe, faz mãe, pai, hein, pai, vai fazer, pai, poxa, pai. Aí ele começa a argumentar e quer ouvir um relatório. A autoridade de Deus poderia ter encerrado o diálogo aqui, mas como ele é bom e misericordioso, ele segue, versículo 20, olha o que ele diz. Ele acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. O corpo mortal de Moisés não suportaria ver a face de Deus. Não suportaria. O que Isaías tem no seu chamado, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, fala que Isaías viu o séquito de Deus, o trono de Deus. Foi uma epifania, foi um momento de Isaías, numa visão, num arrebatamento, ter visto tudo aquilo. E ele viu seres estranhos, de 2 asas, mais 2 e mais 6 asas. Eu estou acostumado com 2. Tem seres de 6 asas, queridos. Tem coisas que a gente vai ver e não vai entender. Mas Deus criou para sua exclusiva adoração. E nós não conseguimos entender. A gente sempre desenha o anjo de 2 asas, né? Eu acho que se a gente vê de verdade como é o anjo, a gente não resiste, não. Ou você corre para adorar e vira um idólatra, como quase Pedro fez, né? Ou você corre e foge dele achando que é uma coisa estranha. Então, para não ter essa relação, Deus limita a gente a algumas coisas, mas tem gente que inventa. Então, o pai que realmente vai exercer, né, essa bondade, essa misericórdia, primeiramente ele age com autoridade. Ele diz, Moisés, não. Depois ele revela o amor. E ele continua, versículo 21. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, numa abertura pequenininha, e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Parece que não tem sentido, né? Deus coloca Moisés num lugar, uma fenda, e Deus vai passar. É como se a sombra de alguém passasse, mas mesmo sendo só a sombra, que não é sombra, é claridade, Deus ainda coloca a mão na frente. Então, o que Moisés pode ver? Um brilho indescritível. Ele não poderia ver a glória de Deus. Possivelmente, vão dizer aí os teólogos, que ele ficaria cego de tanto brilho. E já não havia inventado ainda os óculos escuros, né? Então, veja que nós estamos falando de um pedido, assim, parece que um tanto quanto inocente, mas ele está revelando amor. Versículo 23. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas. Porque aí a gente começa a imaginar o escritor da Bíblia dizendo assim, não entenderia Moisés como é Deus. Essa ideia de ver pelas costas é não identificar o que realmente é Deus. A gente pode achar, fulano, parece, o jeitinho, né? Quem me vê assim de costa, é o pastor Jarbas, identifiquei pela careca. Não sou careca, tá? Eu sou calvo, por favor, sem bullying. Identifiquei pela calvície. Pode não ser, irmãos. Dizem que careca é tudo igual. Como é que eu sei se é ele? Quando eu virar de frente. Aí constrói-se a ideia de ver Deus face a face. Muito limitado ainda. Então, o que Deus faz? Deus ele dá um não para Moisés, mas como ele é bom e misericordioso, ele dá explicações. Ele envolve Moisés nessa capacidade de dizer, eu vi o que vocês não viram, povo. Quem quiser acreditar, que acredite. É interessante que eu volto a dizer que Deus havia dito já para Moisés, a minha misericórdia eu dei a você, Moisés, mas eu tiro a hora que eu quiser. E a gente sabe que Moisés, quando espancou a rocha, né, ou gritou com a rocha, não sei o que ele fez de tão errado, mas Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Em que sentido? Não é salvação. Ali era uma terra mesmo. Ele viu do alto e ali ele ficou. Ele morreu. Não, você não vai entrar. Mas Senhor, imagina Moisés perguntando a Deus, mas eu não posso, eu fui lá, eu fui no Egito, eu abri mão da minha vida. É o ser humano falho, querendo questionar Deus. Eu abri mão dos meus domingos e o Senhor não respondeu à minha oração. Ele é Deus. Ele responde a quem Ele quiser. Quem somos nós para questionar
as respostas de Deus. O que nós devemos fazer, como eu disse no início, ficar debaixo da nuvem da misericórdia de Deus. Posso ouvir um amém, se você entende isso? Então Deus estava dizendo a Moisés, eu tenho misericórdia, mas ela começa quando eu quero e ela termina quando eu quero, Moisés. Não abusa, não. Aí fico imaginando, né, Deus tentando falar, né, ou falando a linguagem dos homens. O apóstolo Paulo, eu vou ler um outro texto rapidinho, não vou comentar. O apóstolo Paulo, ele descobre isso. E aí, saindo aqui de Moisés, dando um salto grande aqui para Romanos, coloca na tela, por favor, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9. Veja como Paulo entende a misericórdia pela vontade soberana. Capítulo 9, versículo 14, isso. Que diremos então, Paulo dizendo, que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, ele está fazendo menção do que lemos em Êxodo, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende, olha aí, de quem quer ou de quem corre. Não há uma dependência dizendo, eu quero a misericórdia. Não, seja grato se ele está agindo com misericórdia a seu favor. Mas não vai pleiteando as coisas com Deus assim não, tá? Ou de quem corre, no sentido de eu me esforço para receber misericórdia. O seu esforço pode não valer de nada. Hoje nós só estamos debaixo da misericórdia. Seja sincero, gente. Quem aqui está que poderia dizer, eu estou aqui porque eu sou muito amigo de Deus? Não, a nossa vida, segundo o apóstolo Tiago, é um vapor. Nunca saberemos o dia de amanhã. Nunca. Use o dia chamado hoje para você entender que Deus está com a mão assim, fazendo uma sombra, trazendo proteção, trazendo refrigério, afastando os inimigos. Coisa maravilhosa a gente andar com Deus. Andar com Deus é bom demais. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou ele para si. Você já parou para pensar? As pessoas desesperadas, onde está meu irmãozinho? Onde está o pastor? Foi sequestrado. Pode ser que não. Se eu andar com Deus, ele pode... E não é abdução, não, tá? Você já viu o crente falando como se estivesse falando de ET, de extraterrestre, de espaçonave? Foi abduzido. É arrebatamento. Louvado seja Deus. Não descreia, queridos. Há promessas de Deus que vão se cumprir, mas não é para todos. Segundo a Bíblia toda, de tantos homens e mulheres fiéis, 2 foram arrebatados. Enoque e Elias. E no Novo Testamento, que a gente sabe, ninguém ainda. Vai que você é o primeiro. Diga glória a Deus. Opa! Não fica, fechou a arca, não fica preocupado quem está morrendo afogado, não, tá? Deus mandou você construir a sua arca. Mas esse é para outro tema. Versículo 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei. Veja, eu o levantei para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. A Escritura diz a quem? A Faraó. Meu Deus! Deus levantou, como assim? A ideia da autoridade. A ideia de Deus levantar não diz respeito a Deus quis, mas Deus permitiu. Vontade permissiva e vontade soberana. Tem uma grande diferença. O que nós não podemos fazer e o que Moisés não poderia fazer, se encher da glória de Deus e fulminar Faraó, porque ele discorda de Faraó. Mas por que ele discorda de Faraó? Porque ele conhece a Deus e Faraó não. Então não pode haver animosidade pela ignorância, pela falta do conhecimento. O que Faraó pôde ver? A grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, no sofrimento, claro. O povo sofrendo pragas, ele perdendo o seu primogênito, perdendo os escravos que construíam as edificações do Egito. Ele perdeu demais, mas por quê? Para conhecer a glória de Deus. E ali ele decidiu o que ele queria fazer. Você já viu gente sofrendo que não reconhece a grandeza de Deus? Pastor, você ouviu a tempestade? Eu falei, dá glória a Deus. Porque se ela não matou você, é porque você está debaixo da misericórdia de Deus. Mas matou muita gente, mas você não. Escute isso.
Não é egoísmo, não é deixar de pensar nos outros, é porque a salvação é individual. Deus não tem prazer na morte de nenhum perdido. Salvo sim, perdido não. Todos precisam ser anunciados. Versículo 18. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Aí você começa a entender por que às vezes você se depara com corações endurecidos nas suas relações pessoais. Seu patrão, meu patrão é do mal, pastor. Não sei se ele é do mal, ele pode estar sendo influenciado. Não é do mal. Todos os seres foram criados para a glória de Deus. Ele só não quer estar na condição de alguém usado por Deus. Aí ele vai ser usado pelo mal que há nesse mundo, isso é lógico. Mas ele não é do mal. Porque a qualquer momento que ele conhecer a grandeza de Deus, quer seja no amor ou principalmente na dor, ele pode se converter. Aí o seu inimigo senta do seu lado na igreja que você congrega. Já pensou nisso? Aí você acha que ele está perseguindo você? Não, ele está buscando o mesmo Deus que você encontrou. O que é isso? Misericórdia. E numa última passagem, eu quero lembrar de Mateus, capítulo 20, porque Jesus, isso vai ser uma outra mensagem, eu não tenho dúvida, mas Jesus, ele dá uma sucinta explanação sobre a misericórdia e a vontade soberana, que a gente não entende. Mateus 20, versículo 1, eu vou ler rapidinho, acompanhe aí. Quando Jesus diz na sua parábola: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, era o salário daquele dia, ok? Mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, é como se o trabalho começasse às 6, né? Bem cedinho. Então, você pega lá na vinha que eu vou pagar o seu salário do dia. Ele foi. Mas saindo às 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Mas como assim justo? Na concepção do dono da vinha. Não é na opinião dos trabalhadores. O que seria justo na nossa concepção? O valor do dia descontado as 3 horas que ele não trabalhou. Isso seria justo. Claro que seria justo. Versículo 4, ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, metade de um dia já foi embora, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Então ele requisitou trabalhadores às 6, às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. Só para você ter uma ideia, de 3 em 3 horas. Versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde, faltando 1 hora para encerrar o dia, porque Jesus está no contexto do horário judaico, né? O dia de trabalho, 6 da manhã e 6 da tarde, não tem muito regra trabalhista. Encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Aqui você tem um contexto, lógico, falando de salvação, mas eu estou trazendo para você entender sobre a vontade soberana. Ele então lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Daí a ideia dos últimos serem os primeiros. Só nesse contexto, ok? Versículo 9. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu o quê? 1 denário, que era o pagamento do dia todo. Devem ter ficado muito felizes. Uau, trabalhei só 1 horinha e ganhei o salário do dia. Quando eles fazem isso, os outros começam a olhar para eles com inveja. É natural, reação, né? Mas é uma parábola, tá, gente? Só estou explanando aqui. Ao chegarem os primeiros, ele foi pagando. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberia mais. Porém, também estes receberam quanto? 1 denário cada um, mesmo valor. O que eles poderiam dizer? É injusto. Como injusto? Ele é o dono da vinha, gente. Ele faz o que? Não foi isso que ele disse para Moisés? Eu faço o que eu quiser, com o que é meu.
A glória não é de Deus? Ele faz o que ele quiser com a glória dele. A misericórdia não é de Deus? Ele faz o que ele quiser com a misericórdia dele. Mas, pastor, como um homem que fez tal coisa, que matou, que fez... Mas se Deus quiser salvá-lo, ele salva, porque a misericórdia pertence a Deus, não aos homens. Daí a gente não entender o agir de Deus, muitas vezes, porque a gente não entende como funciona a misericórdia. Versículo 11, mas tendo-os recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Direitos humanos, ou direito dos manos, diria, é injusto sim. Não. A justiça começa quando ele foi às 6 da manhã, e disse, pagarei X, é isso que você quer? Ele diria, quero, então vai. Esqueça o padrão do mundo, gente. O padrão de Deus é diferente. O padrão de Deus é totalmente diferente. 1 mais 1 no padrão do mundo é igual a 2. Mas quando Deus reúne marido e mulher, ele diz que 1 mais 1 é igual a 1. Unidade. Totalmente diferente do padrão humano. A gente não entende as coisas. Versículo 13, então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e vaza. Na minha versão está moderna. Vaza, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. É meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Será que não me é ilícito fazer o que eu quero com o que é meu? Aí ele encerra dizendo, ou você ficou com inveja porque eu sou bom. Bondade e misericórdia acompanharão aqueles que confiam no Senhor. Louvado seja Deus. Deus é tão bom que a sua bondade está atrelada à sua misericórdia. O dono da vinha, aqui na parábola, representando Deus, ele fez o que lhe pareceu bem. Como ele disse a Moisés, sem precisar dar satisfação a ninguém. Isso eu poderia chamar de uma esplêndida misericórdia. Assim Deus disse o quanto Ele nos ama, sendo nós ainda pecadores. E a gente gosta de corrigir e dizer, pastor, eu sou um pecador arrependido. Sim, glória a Deus por isso estamos aqui, arrependidos. Mas esse arrependimento não significa que não pecaremos mais. Você entende isso? Você pode dizer amém? Viver sob a vontade soberana do Senhor é cumprir o propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E começa o entendimento quando nós nos colocamos debaixo da sua misericórdia, que para o judeu que escreveu o Salmo, ele disse, é infinita, mas para os poetas desses dias, até que dure, porque logo depois vem a justiça de Deus. Vamos nos colocar de pés. Eu quero orar com você. Vou convidar você a fechar os seus olhos. Não adianta querermos usufruir da glória de Deus se nós não entendemos para que serve e como podemos usá-la. Não adianta querermos ter dons espirituais que tanto outros têm, porque eles serão cobrados na medida do que receberam. Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Basta que o Senhor nos revele a sua vontade, a sua palavra seja para nós uma palavra revelada, que possamos chegar à presença de Deus e entender o motivo pelo qual fomos criados. Não se queixe das suas dores, não reclame com Deus dos infortúnios da vida, mas seja grato a Ele pela misericórdia que se estende até você. Servimos a um Deus rico, que dá deliberadamente àquele que pede, mas é tão bom que pode não dar para que sejamos realmente aliançados com Ele. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua misericórdia em nossas vidas.
Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite de estarmos na Tua casa, Pai, ouvindo a Tua palavra e desejando no nosso coração entender mais da Tua vontade sobre as nossas vidas. Cura todos aqueles que precisam de alguma forma, no seu coração, na sua alma, de um tratamento, de um Deus bom, de um Deus misericordioso. E que a Tua misericórdia continue estendida sobre nós, até o último instante das nossas vidas, para que assim a Tua justiça seja feita em nós. Em nome de Jesus nós oramos. E que todos que creem digam amém.